espantosa velocidade com que as coisas acontecem tem nos deixado atônitos. Tecnologias surgem e desaparecem na mesma velocidade. As forças políticas mundiais queriam a globalização desde o fim da Guerra Fria, e o mundo se globalizou. Praticamente as fronteiras foram derrubadas a partir da queda do Muro de Berlim. Uma praça no centro de Moscou hoje tem os mesmos restaurantes que uma praça na cosmopolita Nova York. Inclusive, elas servem os mesmos pratos com os mesmos sabores. Em Pequim, toma-se Coca-Cola e em São Petersburgo, forma-se uma multidão em torno de um McDonald's na hora do almoço. A economia e a geopolítica se moldaram na velocidade com que as revoluções industriais ditavam o passo da vida cotidiana. Enquanto isso, o ser humano, o grande patrocinador das mudanças, se viu atropelado por novas realidades, novos processos, novas dicotomias. Infelizmente, não teve educação formal para um modelo de mundo que o força a ter habilidades para os quais a escola não o preparou. Já falamos muitas vezes nesse curso do descompasso entre a escola e os setores que ditam a velocidade das coisas. Não podia ser diferente, pois a escola pós-Idade Média está lastreada pela indústria. Com isso, ela está sempre atrás da indústria. Obviamente que o descompasso muda de lugar para lugar e está muito relacionado com o poder econômico. Em alguns casos, do entendimento da razão da existência da escola para aquele local específico. Essa ligação da educação com a indústria, com a economia, foi fundamental para a democratização do ensino. Foi benéfica porque obrigou os governos a assumirem o custeio da educação e abri-la para todas as suas populações. O efeito colateral é a diferença no que é oferecido como educação de um país para o outro. O modelo é desigual e propaga essa desigualdade. Qual seria então a solução? A solução passa pela libertação da educação, e isso vai acontecer independente de vontades. A indústria e a economia não precisam mais da escola para gerar mão de obra. O que parece ruim é uma oportunidade de retomar os verdadeiros valores da educação, de retomar a formação humana, tendo o próprio ser humano como compromisso. Todo esse papo a gente vai levando à medida que o nosso curso avança. Precisamos entender que existe uma nova realidade que espera a educação na próxima esquina. A realidade de milhões de pessoas que não sabem o que fazer de suas vidas, seja na questão de trabalho, pois muitos postos e profissões já começaram a assumir, como na questão comportamental. O homem se pluga à internet e parece cada dia mais distante de uma vida real. Sua realidade agora acontece em um ambiente virtual, onde ele se embriaga com os cliques e likes, esquecendo de realmente viver. É trabalho da escola preparar esse homem, ajudá-lo a encontrar e criar ferramentas que garantam a ele a sua independência, fazendo o dono de sua vida e dos caminhos pelo qual percorre. Já houve um tempo em que a educação se ocupou justamente dessa tarefa. Um tempo que a profissão era secundária, mas o conhecimento era ferramental até mesmo de moradores de rua como o filósofo Diógenes de Sinope, que por opção própria levava a vida semelhante à de um cão, pois entendia que não precisava de mais nada para viver. Totalmente consciente e pouco interessado na superficialidade do possuir. Foi justamente na Grécia de Diógenes que a aprendizagem cooperativa, que é a metodologia ativa da qual vamos falar nessa aula, foi muito usada pelos filósofos da época. Sócrates foi um professor, um mestre, que não abriu mão de ensinar através da aprendizagem cooperativa. Ele não só ensinava, ele dava aos discípulos uma ferramenta que os obrigava a pensar, a fazer parte da construção de seu próprio aprendizado. A aprendizagem cooperativa é um modelo onde os participantes se ajudam e confiam mutuamente na busca de um determinado conhecimento. O pai da filosofia usou muito dessa metodologia em seus diálogos. Sócrates não era um cuspidor de conteúdo. Ele provocava seus discípulos à participação, a formar o pensamento, a embasar o próprio conhecimento. Essa metodologia antiga foi retomada ao ser alvo dos estudos dos irmãos Johnson, ambos professores da Universidade de Minnesota. Os Johnson tinham como objetivo de pesquisa a interação estudante-estudante e a relação com o processo de aprendizagem. Foram esses dois mestres que criaram a base teórica para o que hoje chamamos de aprendizagem cooperativa. O grande objetivo da metodologia é aumentar a absorção do conhecimento justamente através da interação entre os alunos. Sêneca é o autor de uma frase que resume bem o que é a aprendizagem cooperativa. Aquele que ensina,
aprende. A frase do filósofo já foi provada pela neurociência que vai além. Segundo os neurocientistas, quando alguém está ensinando, o cérebro é ativo no processo e garante maior retenção daquele conhecimento. O aluno participante da aprendizagem cooperativa não fica inerte recebendo conteúdo. Ele é obrigado a fazer parte da criação do seu conhecimento, ensinando colegas e sendo também ensinado por eles. Nesse processo, além de mediar, o professor é o grande indutor e patrocinador na obtenção dos objetivos através da cooperação. Se os irmãos David e Roger Johnson estabeleceram a base para a aprendizagem cooperativa, hoje existem vários educadores que se dedicam a explorar e inovar na utilização da metodologia. Um exemplo é o Dr. Spencer Kagan, um psicólogo americano que também desde os anos 70 vem construindo um modelo chamado Kagan Cooperative Learning. Em uma tradução grosseira, seria aprendizagem cooperativa Kagan, um modelo em que há uma matriz dos grandes problemas que são trabalhados pela educação. E do outro lado, uma estrutura, um processo de aprendizagem cooperativa que ajuda a solucionar o problema. Obviamente que as estruturas são e devem ser usadas para a construção do conhecimento cognitivo, mas obtém resultados fantásticos quando há interação social entre os alunos. Há estruturas que trabalham, por exemplo, o bullying, autoestima, timidez, dentre outros. As estruturas têm uma forte base na psicologia e no estudo do cérebro. Vamos dar um pequeno exemplo. Dentro de uma sala de aula, os grupos se estabelecem naturalmente. Juntam-se os populares, os nerds, os esportistas, os artistas e alguns sobram. É natural que esses grupos disputem a hegemonia em sala de aula, obviamente que essa disputa cria problemas. A origem de tudo está na diferença, na não compreensão da diferença. Os iguais se juntam e hostilizam os diferentes. Muito bem, a aprendizagem cooperativa é baseada em trabalho em grupo. Qual a novidade nisso? Os professores sempre propuseram trabalhos em grupos. A diferença está justamente na metodologia. Trabalhos em grupos são pratos cheios para que os alunos, mais uma vez, se unam. E mais uma vez, os diferentes sobram. Através da aprendizagem cooperativa, há garantia que isso não aconteça. Os grupos devem ser heterogêneos. Portanto, há um processo que deve ser utilizado pelo professor para a divisão dos grupos, de forma que ele seja formado por pessoas diferentes, e não por panelinhas. Há, por exemplo, nesses grupos, alunos de alto rendimento e alunos de baixo rendimento. Obviamente que o de alto rendimento não vai querer abaixar sua nota e, através de processos também na metodologia, ele vai dar aulas ao aluno de baixo rendimento. Enquanto esse aluno dá essa aula, ele fortalece o seu conhecimento, ajuda o colega e, por outro lado, quebra a barreira social que pode haver entre eles. Eles passam a se conhecer. As consequências são elevação substancial nas notas dos alunos de baixo rendimento, diminuição no bullying e outros maus comportamentos. O aprendizado cooperativo traz um modelo capaz de resolver definitivamente problemas dos nossos alunos com as habilidades socioemocionais. Ao se formarem, estão aptos a trabalhar verdadeiramente em equipe. A aprendizagem cooperativa do Dr. Spencer Kagan, no Brasil, é licenciada por uma empresa privada que dá formações e vende o material do psicólogo americano. Quem quiser o material em inglês é só ir ao site oficial dele. O link está na tela. Eu me empolgo com a aprendizagem cooperativa porque eu entendo que ela é uma das ferramentas mais poderosas para resolver a maior parte dos problemas que temos na escola atualmente. Afinal, nós, seres humanos, somos um ser social e a cooperação é a razão disso. Eu vou ficando por aqui e nos vemos na próxima aula. Sai, tchê!